para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM. Hoje, Eneida Sol, aqui no programa Espaço Mulher da Roselene. Quero aproveitar para agradecer. Rose, muito obrigada pela oportunidade. E hoje eu tô aqui, ó, com o Saulo, fashionista, né, gente? Olha como ele é fashion. Saulo, muito prazer te conhecer. Seja bem-vindo à Melodia FM. Queria que você desse um oi aí para os nossos ouvintes. Ah, gente, que prazer. Ela falou de fashionista, mas olha a elegância dessa mulher, né? Falando de fashionista, eu tava aqui conversando um pouco com ela e vendo o quanto é inteligente, quanto é uma pessoa, além de ter essa beleza por fora, essa beleza interior, né? Oh, você vai me deixar toda... Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom poder falar sobre o que eu vou falar aqui hoje com vocês, né? E agradecer essa oportunidade de abrir as portas para as pessoas terem mais um pouco de conhecimento sobre a área, né? Então, quero desejar um bom dia aí, uma semana abençoada para todo mundo, de muita luz, de muita paz. Muito obrigada. Ô, Saulo, você é professor de canto, Professor de né? canto. E o que é que inspirou você a se tornar um Meu professor de Deus. canto? Me conte aí. Que loucura, gente. Eu tenho um trajeto bem grande em relação à música, né? Eu comecei ali na Segunda Igreja Batista, ali no terminal de ônibus, com os corais da Segunda Igreja, e ali eu fui criando um amor pela música, né? Eu vim nesse berço evangélico de uma cultura musical dos meus pais cantarem, da minha irmã cantar, então a família toda cantava. E assim eu fui crescendo e cultivando esse talento, mas eu era o único que não tinha talento dentro de casa. Todo mundo cantava e eu era o desafinado. Minha irmã falava pra mim, você vai virar pastor. Eu falava, meu Deus, mas eu não quero ser pastor. Eu quero ser Eu cantor. quero ser cantor. E aí, até que um dia minha mãe falou, você vai cantar, né? As regentes todos se assustaram, o menino mais desafinado e tudo. Mas por incrível que pareça, um milagre aconteceu no dia. E eu entrei pelo menos nas notas. E aí, a partir disso, eu quis aprofundar na música. Se aperfeiçoar, né, no canto. Mas ainda não me via como professor. Talvez eu me via só como um cantor mesmo. Ah, eu quero ser cantor, quero gravar o CD na época, né? Que na época era CD e tudo, fazer DVD era aquele sonho, né? De adolescência, aquela construção. Mas as coisas foram mudando. Acho que a gente vai amadurecendo. Sim. Você vai tendo mais empatia. Você vai se conhecendo, entendendo o porquê daquele propósito de você crescer naquele berço e você ir desenvolvendo e olhando para o outro de uma maneira diferente, né? Então, logo depois do Grupo M, quando eu fiz em Curitiba e eu retornei para a Conquista, eu recebi um convite para ser professor. E eu falei, mas como assim? Como desenvolver isso a partir de agora? Comecei a dar aula em uma escola em Conquista, sem nem ter conhecimento de como repassar isso. Acredite. Foi assim. Foi uma coisa... No Isso, susto. foi no susto. Desenvolvi uma aula e tudo, mas aí eu falei assim, olha, ainda não compensou pra mim, vou sair da escola. Quando eu saí da escola, os alunos quiseram me acompanhar. Eu falei, meu Deus, pra onde eu vou? Então eu comecei a dar aula na cozinha da minha casa. Olha que interessante. Na cozinha né? da minha casa, eu comecei a desenvolver a aula de canto, né? E assim ia, e eu comecei a fazer alguns cursos, né? Alguns cursos mais, assim, específicos para professores de canto, né? Como eu fiz de fisiologia da voz cantada, pedagogia vocal, mestres na jornada vocal. Alguns cursos que não são aqui em Vitória da Conquista, né? São mentores e mestres lá em São Paulo, em cidades fora. E aí eu comecei a me especializar. Hoje eu já tenho meu estúdio ali na Praça da Bandeira, no centro, e hoje eu tô trabalhando como professor e futuro fonoaudiólogo também. Que maravilha, Isso. né? A fonoaudiologia é muito importante Muito. pro canto, né? Agrega, né? Porque quando a gente fala de voz, né? De onde vem essa voz? Como você pode sustentar a sua voz? E aí entender a sua voz é muito característica da sua identidade também. De você se olhar e reconhecer, né? Como eu fiz. Eu tive que me olhar e me reconhecer. Porque qual é a jornada que eu quero seguir? A sua voz é muito clara com parte do seu ser. Sim. E entender isso é muito, muito forte. Tanto para o canto quanto para a fala, né? Que por mais que sejam aparelhos fonatórios que trabalham de maneira diferente, mas não deixa de ser a sua voz. Sim. E toda aquele trabalho que a gente faz ali, né? Como que fala? Das técnicas. Das técnicas Sim. de observar que o ar, tudo isso é muito importante, Muito né? importante. Ah, você falou uma parte importante. Hoje eu faço o início da minha aula, quando eu pego um aluno,
em pensar, em trazer para ele uma consciência. Eu costumo dizer que o canto ele não vem só de jogar o ar para fora e controlar esse ar e soltar a voz, não. Calma aí, eu preciso conhecer sobre a minha voz. Eu preciso conhecer sobre como trabalhar ela, quais músculos eu utilizo para que essa voz venha sair. O tanto de ar que eu tenho dentro de mim para que essa voz venha explodir, né? Às vezes eu falo, quanto de pressão você tem suficiente para sua voz? Então, essa consciência de você ter uma inteligência para o canto modifica a forma como você vai trabalhar a sua voz. E você falou uma coisa aí muito interessante, porque atualmente eu tô conhecendo um pouco do breathwork, né? Que é a neurociência da respiração. Olha que legal. Porque assim, você pode usar essa neurociência para várias áreas. Sim. Seja para controlar suas emoções, que é o meu objetivo, né? Quanto para a questão do canto, dos esportes. Que legal, né? que bacana. É bem legal porque você faz esse controle do ar. E você falou a palavra certa, trazer a consciência. Quando você está ali dentro da experiência do breathwork, você vai respirar com consciência. Que legal. Né? Você vai... É como se você tiver... Você já reparou que quando você respira, você não presta atenção no que você está fazendo? Perfeito. Você só respira. Você só respira, é automático, Isso. né? Então, quando você traz essa consciência, você vai falar, peraí, né? Tô enchendo, tô esvaziando. Estou pensando nos músculos, né? para onde jogar esse ar, o que fazer, né? Isso. Tem uma coisa interessante, bem interessante, vou dar só um spoiler um pouco das minhas aulas para entender essa questão desse mecanismo do ar. É que todo mundo, quando chega, vai pra internet em algum momento, né? E lá na internet a gente vai assistir sempre como controlar a saída de ar. Então faz um... faz um... beleza. Mas quanto de ar você tem lá dentro para enviar esse fluxo respiratório para fora junto com sua voz? E aí, numa aula de canto, a gente já começa diferente. Tá, beleza, você tem esse ar, mas vamos primeiro pensar em um cano entupido, como se fosse a sua voz, e você precisasse liberar essa quantidade. Então, para isso, a gente precisa desentupir. Vai desentupir o quê? Com alguma pressão. Essa pressão é de ar. Então, a gente tem que fazer exercícios, primeiro, que movimentem esse sistema do trato vocal que está lá dentro, não é o que está fora. É o interno primeiro. É crescer essa quantidade de pressão de ar para aí sim a gente pensar nessa liberação. Olha que legal. Ter essa consciência é muito importante, né? Muito para tudo, né? Como eu falei, tanto para as questões emocionais quanto para o canto, para o esporte. É muito legal. Olha para você ver, outro tema que você trouxe é a questão emocional. Hoje eu trabalho com alunos, né? E eu digo que eu sou terapeuta também. Porque quando a gente fala sobre voz, fala sobre identidade, fala sobre música e ar, tudo isso muito envolvido, a gente traz questões emocionais. Sim. Eu já tive N alunos que trouxeram crises emocionais para dentro do estúdio e tem uma questão de dificuldade com ansiedade, com depressão. E até o trabalho de respiração ajuda a controlar. Muito, muito. Eu acho que é fundamental, sabe? Muito. Fundamental para isso. E a música é muito interessante para essa questão de tratar o emocional, né? Muitas pessoas se utilizam da música, né? Aquele grito que eu não consigo dizer um não para todo mundo, mas na música eu trago isso, sabe? O grito que eu não consigo aqui, eu consigo na canção trazer. Eu vejo muita gente tímida pra falar, mas na hora que canta parece que vem aquele leão, aquela leoa, força, sabe, né? pra fora daquilo que você, né, acredita ou quer externalizar para o mundo ouvir de alguma forma, seja na sua crença, seja na sua emoção, porque a música fala de amor, a música fala de religião, a música fala sobre paz, a música fala sobre várias coisas e você transmite ali através de uma condição especial. Né? Às vezes a coragem que eu não tenho de falar com você sobre algo, eu vou cantar pra você sobre aquilo. Muito legal. Gente, vamos chamar aqui o apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com mais esse bate-papo com o Saulo, que tá muito gostoso. Ó, se você ainda não acessou o Facebook, né? Vai lá, corre no Facebook da Melodia FM e assista ao vivo. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já
pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Vem no Zap do Mateus e receba as ofertas direto no seu celular. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Xande dentro bovino é Friboi. Peça o pedaço quilo R$ 32,80. Costela suína em tiras congelada quilo R$ 10,80. Filé de peito de frango congelado quilo R$ 18,90. Ofertas válidas até 20 de agosto. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. A hora de comprar barato é agora, vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo, vamos economizar. Tem promoções e muita variedade, tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Você está ouvindo Espaço Mulher. Voltamos aqui com esse bate-papo. Gente, vocês não têm noção que a gente tá trocando tanta figurinha aqui, sabe? Parece que eu conheço o Saulo há anos. Saulo, me conta uma coisa. Quais foram os maiores desafios que você encontrou dentro desse aprendizado do canto pra você, né? Pra você mesmo. Fortíssimo. Nossa, olha, o maior desafio que eu tive com isso foi primeiro acreditar em mim. Por incrível que pareça, não tinha como eu repassar algo para as pessoas se eu não olhasse para mim e não acreditasse em mim primeiro. E eu não digo isso sobre ego. Eu não tô falando sobre orgulho, não. Eu estou falando de olhar para mim e falar assim, ó, eu posso. Eu consigo. Eu consigo, porque as falas que eu recebi desde a infância foram falas muito negativas. Porque hoje, querendo ou não, é muito mais fácil você ouvir no mundo competitivo, principalmente quando a gente fala de arte, de música. Quando a gente pensa nisso, a gente escuta palavras que venham te fazer acreditar que você é muito pouco, que você é pequenininho, que você não tem potencial. Isso, você não vai conseguir. Vai se sobressair, né? Até hoje é assim. A diferença de passar por esse obstáculo é o que eu disse. É você tapar os ouvidos e ouvir aquilo que você... A voz interna. Tipo assim, meu Deus, tá muito difícil, parece que não vai dar certo. Não, calma aí. Calma aí, Saulo. Mas é isso que eu quero. É isso. E isso, por incrível que pareça, eu acho que isso me ajudou. Porque até nos dias mais difíceis, você acredita que você vai atender um paciente que você não tá tão legal, né? E aí você veste aquele personagem de falar assim, não, eu tenho um propósito para cumprir, ele é maior do que as minhas emoções. Então eu tive que aprender a trabalhar com as minhas emoções também, de não deixar elas me dominarem, mas eu dominá-las no dia. Sim.
mais difícil. Saulo, você falou uma coisa tão interessante, porque eu me lembrei, né, de uma fala sobre as pessoas não acreditarem em si, não acreditarem no seu potencial e falarem assim, não, eu não posso ensinar ninguém, eu não posso fazer nada por ninguém. É a síndrome do impostor, né? Eu não sou, eu não faço, por que eu vou tentar ensinar alguém? Perfeito. E muitas vezes isso acontece porque elas ouvem tantas coisas, né, que diminuem a sua autoestima, Isso. né, que fazem com que elas se sintam pequenas para fazer qualquer coisa na vida. Isso. E você passou por esse... É porque a gente espera primeiro uma resposta dos outros para nos validar, né? A gente não consegue, às vezes, achar a resposta dentro da gente. A gente precisa daquela afirmação. Não, você consegue. Não, você é bonito. Você é bom. Você é muito bom. Então, você nunca consegue se olhar no espelho, se deparar e falar assim, não, eu quero, é isso. Esse é meu projeto de vida e pode todo mundo... E eu vou seguir nesse caminho aqui, isso. independente Você de qualquer precisa coisa. dessa força interior mesmo. Quando um aluno chega pra mim e fala assim, eu tenho esse objetivo. Eu falei, qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Não faça sem objetivo, que você vai desistir. Se você não tiver um foco e não saber para onde você quer ir... E outra, você quer ver uma dificuldade maior que eu tenho em aula? Quando eu pergunto pro aluno, como você se escuta? Ah, não, porque fulano... Não. Não é sobre fulano. É sobre você. Como é que você escuta a sua voz? E às vezes eu já tive essa sensação assim, nossa, como minha voz é feia. Eu já escutei isso diversas vezes. Eu falo, nossa, diversas vezes. Assim? Aí meu esposo, ele canta também, né? Canta sim, ele canta. Ele toca instrumento. Aí às vezes a gente ia cantar junto, porque eu amo cantar, sabe? Eu amo... Carla, ele disse que você canta bem, né? Não é verdade. Carla, você não fala essas coisas. Mas assim, quando eu tava ali cantando, eu falava, gente, minha voz é horrorosa. Aí ele falava, Eneida, você não escuta sua voz. Não é do jeito que a gente escuta que você escuta. Sua voz é afinada. Ele falava essas coisas. Eu não acredito em você, não. Sim, e você acredita que em uma primeira aula que o aluno chega, eu faço ele primeiro se reconhecer? É a primeira estrutura para um canto consciente. É o que eu te falei, não adianta te passar técnica. A técnica, ela pode vir, ela vai acontecer, vai deixar a sua voz bem mais estruturada, mas se você não identificar a sua voz, como você se escuta e o que você queria para que ela saísse melhor, se você não tiver essas duas respostas com você mesma, não vai ter evolução. Porque a evolução pode ser para todo mundo, menos para você. E aí não é interessante. A técnica sem essa validação, sem essa emoção, né? Ela fica vazia. Assim, né? Ela fica engessada, porque a pessoa tá ali cantando, mas ela não consegue passar pro outro a emoção, né? Você vai dizer o quê se você não tá dizendo pra você? Né? Vai ser superficial. Não tem cantores que quando cantam parece que prende uma plateia de um nível, e às vezes as pessoas falam, não, é porque a técnica... Não é só a técnica. Ali existe uma construção, tem uma história por detrás ali, sabe? E eu não tô falando que você vem pronto, não é isso. Eu estou falando de você reconhecer até seus traumas, seus problemas, tudo isso. Toda essa construção, para na hora de uma interpretação você poder falar sobre. Porque a gente só tem bagagem se existe muita coisa ali dentro dela, da malinha, né? Você tem muitas experiências para serem contadas. Então, pense na música, uma mala completa ali de roupa para repassar. E você, né? Passando aquela emoção, aquela né? Emoção. Você cantando com emoção. Perfeito. Isso é muito bom. Perfeito. Saulo, você acha assim que para um cantor se tornar um bom cantor, quais as habilidades que ele tem que adquirir, né? Ótima pergunta. Dentro desse contexto. Quando a gente começa lá com canto consciente, eu acho que o cantor, para ele chegar ao nível de cantor de alto nível, né? Ele precisa primeiro ter esse conhecimento fisiológico também. A gente está falando da questão da alma, mas tem a questão da fisiologia da sua voz, ter esse conhecimento. Ter um comportamento, uma mudança comportamental de como trabalhar com sua voz para que ela responda de uma maneira diferente,
Porque não adianta eu mexer em uma infecção ali, trabalhar sua febre, não. Eu tenho que entender qual é a infecção, qual é o problema. Então, trazendo isso para a voz é necessário. É o que eu digo. As minhas aulas, elas são padronizadas. Então, elas são muito tipo, o aluno chegou, ele canta para mim, eu identifico qual é o problema dele. Vamos trabalhar aqui. Vamos condicionar agora, né? Uma musculatura. Vamos pensar na academia. A gente quer ganhar um belo corpo. Para isso, a gente precisa fazer treinos repetidas vezes para ter aquela resposta no corporal que você quer, né? Tanto na sua saúde quanto na sua estética. Cantores também querem estética. Então, para você ter estética, você precisa repetir exercícios, né? Ter essa mudança comportamental mesmo, de conhecer os exercícios, aplicar os exercícios, repetir e aumentando as cargas para você ter essa resposta. Interessante. Essa coisa de cantar com o diafragma, eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, né? E na verdade hoje eu não limito mais só o diafragma, olha que loucura, né? A ciência ela vai se atualizando, né? Então hoje antigamente eu aprendi isso também, a só o diafragma. Hoje a gente já pensa na costela interna, no abdômen, no diafragma e nos pulmões. Então a gente não pensa mais só no diafragma como antes era de colocar na mente, né? Muita gente traz essa fala mesmo. A gente precisa só respirar pelo diafragma. Eu falei, só o diafragma vai funcionar? Se você pensar só no diafragma, talvez você não desenvolva tanto espaço que você tem na parte inferior, abaixo do tórax, abaixo do peito. Você tem uma parte para se trabalhar. Então, se você tem essa consciência, você vai ganhar mais espaço para o seu ar, para trabalhar a sua voz com mais pressão, com mais força. E ela responda de uma maneira melhor. Expandindo, né? Toda a caixa torácica aqui, fazendo essa força com a musculatura, né? E ganhando essa resistência. Quantas pessoas têm pouco ar? Não são poucas, são muitas pessoas. Verdade, assim, quando a gente tá nessa técnica do breathwork, o breathwork, gente, é uma respiração consciente, porque às vezes a gente fala um nome técnico, né? As pessoas, elas têm dificuldade, às vezes fala assim, vamos fazer a respiração, inspira 4 e solta 4. É tão difícil Parece que tá morrendo, né? Então, assim, essa dilatação aqui da caixa torácica é muito importante. Tem um aparelhinho na aula de canto que a gente utiliza muito, que é o Respiron Classic. Inclusive, ele se usa até em pacientes com insuficiência respiratória, né? Um fonoaudiólogo, exemplo, ele pode usar com um paciente que está com insuficiência ali. E a gente utiliza porque, de fato, a gente precisa expandir a caixa torácica, expandir os pulmões, né? Então, é o que eu te falei. Quando eu assisto hoje um aluno e eu vejo a problemática dele, fica muito mais fácil você padronizar exercícios para ele conseguir. Aí eu vou pedir, você vai repetir isso por tanto dia. Se ele não repetir, também não vai ter resposta, né? A gente precisa enviar uma informação neuromuscular. E aí essa repetição vai gerando ali a informação e aí você vai fazendo de uma maneira agora habitual mesmo. O seu corpo vai responder positivamente. Você só vai agora ativar para que ela responda de uma maneira melhor, né? Então, essa mudança comportamental é necessária para que você tenha essa resposta que você precisa. Se você não mudar a sua rotina e não colocar isso na sua rotina, não vai se alterar nada. Ô, Saulo, e sobre as escalas melódicas, né? É isso mesmo que fala? Isso. Escala melódica. Qual a importância de fazer esse treinamento das escalas? Perfeito. Ótima pergunta de novo. Lembra que eu falei sobre condicionamento? Um aluno para mim que chega e fala assim, Saulo, eu quero só agudo. Eu já vou virar para ele e falar assim, vamos pensar comigo. Você tem 2 músculos dentro de você. A gente costuma dizer, até abreviando as palavras, a gente tem os músculos da laringe, que é o TA e CT. TA é um músculo da laringe que faz a prega vocal encurtar, então a gente vai para as regiões mais graves, uma região mais de massa. O CT é uma região onde a gente vai estirar a prega vocal, ela vai fechar e você vai para a região mais aguda. Então significa que você não vai poder botar numa caixinha só o CT para funcionar, senão você vai hipertrofiar o outro músculo. Você precisa utilizar os 2 músculos. Pensando nessa ótica, quando a gente fala de escala, do grave até o agudo, por que você precisa trabalhar as 2 regiões? Porque você precisa condicionar e tonificar essa musculatura. Eu odeio colocar aluno na caixinha. Aluno que já chega pra mim e fala assim, eu sou isso, eu sou contralto e já era. Ou eu sou baixo e já era. Eu sou soprano e já era. Eu já tive N alunos que mudaram.
Aí você fala assim, você é tudo. Você pode ter uma habilidade maior Com nesse certeza. daqui. Mas você consegue todas as outras. É isso, é até que a gente chama de tessitura e extensão, né? Quando você fala de escala, tessitura, ela é sua nota de conforto, mas se você trabalhar a sua extensão, que são notas desconfortáveis, ela pode sim virar uma tessitura. Até porque você não estava trabalhando sua musculatura da maneira devida ainda. Sim. Você estava só cantando. É assim, por exemplo, a pessoa tem essa habilidade do canto, então quando ela canta, sai nessa nota, né? Sim. Mas se você vai trabalhando, você vai ganhando, fazendo os exercícios, aí você vai... O seu músculo vai tonificar. Isso, perfeito. E se você utiliza as técnicas corretas, obviamente, o que vai acontecer com a sua voz? Ela vai se alterar, ela não vai ficar do mesmo jeito. Ô, Saulo, canta uma música aí pra gente. Faz Ai, uma meu escala Deus, aí, meu vai, Deus deixa eu do ver. céu. Eu Meu quero Deus, o ver que eu vou a voz cantar pra dele. vocês? E eu tô sem nada aqui, né? Aí eu vou cantar só um estrofe, pode ser só um estrofe? Vamos lá. I've heard there was a secret chord that David plans that please the Lord, but you don't wake for music, do ya? It's good like this, the fall, the fifth, the minor fall, in the mezzo leaf, the barefoot king compose aleluia. Pelo menos o trechinho. Qual é o seu... Como que fala? Minha tessitura? Sim, eu sua sou tessitura. aí mais um barítono para um segundo tenor, mais ou menos para aí que eu passeio. Muito bom. E como que você aplica assim, as diferentes técnicas vocais para os diferentes estilos? Porque são vários olha que estilos, massa, olha né? que massa. Por exemplo, eu canto mais um pop, né? Essa área mais melódica na minha voz. Eu tenho muito vibrato na minha voz, já é característica da minha voz mesmo. Voz mais negra, né? Mas a gente tem os cantores sertanejos, a gente tem cantores que trabalham a região mais metálica. Então, vou dar um exemplo aqui agora, dentro da fisiologia. A laringe, a gente costuma dizer de laringe mais alta e laringe mais baixa. E, geralmente, quando a gente canta essas músicas mais melódicas, a gente tende a colocar a laringe mais baixa para ganhar mais espaço. É o que a gente chama de voz escura, né? Que é esse som. Quando a gente vai cantar a voz mais metálica, a laringe ela vai subir mais um pouco. Então, vai mudar. Vai se alterar a característica do seu timbre. Então, pensando nessa pergunta sua, o que modifica um timbre para determinada canção ou estilo? A maneira como você trabalha o seu trato vocal. Né? Até a maneira que eu vou trabalhar os dentes, eu vou modificar. De abrir a boca, de fechar Se eu canto com a boca assim, da fechada. língua. Isso, posição de língua, posição do palato mole, posição do palato duro. A maneira como eu vou articular vai trabalhar o meu trato. E aí, obviamente, o som vai ser alterado naquela condição. Você acredita que, assim, eu acho lindo quem faz vibrato, né? Eu amo vibrato, acho gente. uau, É porque é assim, característica minha mesmo. Uau! E aí, outro dia veio o Matheus aqui, né? Que é da Orquestra Joias do Sertão. E aí, eu falando que meu filho, o do meio... do meio. Eu sou igual o Silvio Santos. Meu filho número 1, número 2. Ó, peraí. A Isabela tá falando ali, ó. Ele faz isso com a gente em sala. Canta uma música. Aí foi lá. É porque eu faço isso pra eles na primeira aula. Você viu o que aconteceu? Passei pelo mesmo agora. Pelo desafio. Pelo desafio. E aí, Bernardo, às vezes ele tá lá cantarolando e ele faz um vibrato. Eu falo, como assim, menino? Você faz e eu quero fazer e não consigo. Às vezes é uma característica mesmo. E muito do que a gente escuta também, tá? A gente tende a reproduzir muito aquilo que a gente escuta, né? Aquilo que a gente gosta de ouvir. E aí, assim, quem é carregado de algumas coisas, sabe aqueles gestos que a gente tem, que a gente vem do comportamento da mãe, do pai, ou que a gente acaba reproduzindo? É a mesma coisa, sabe? Na música. E aí, é claro que existem técnicas também para desenvolver, né? Por exemplo, quem quer um vibrato, quem quer uma apogiatura, quem quer um iodel, quem quer um falsete, quem quer... Existem tantos ornamentos, você sabe né? uma coisa que eu faço bem? Falsete. Olha isso. E talvez, aí agora é a hora de falar sobre, tá, gente? Falar sobre falsete. Peraí, não vamos falar agora não. Vamos pro apoio cultural. E vocês não saiam daí, porque vocês vão saber um pouco mais sobre falsete. Não fala agora não.
Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais para você. A 100 pau peito bovino congelado é Friboi com osso quilo, R$23,80. Arroz agulhinha tipo 1 tio urbano 1 quilo, R$4,78. Carré suíno congelado quilo, R$15,90. Válidas até 20 de agosto. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço, mais uma vez, a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Você está ouvindo Espaço Mulher. Com mais um Espaço Mulher, o programa da Roselene, mas hoje, ó, com Eneida Sol, tá? Saulo, a gente estava falando aqui sobre falsete. O falsete. Você falou que ia ensinar aí alguma coisa, falar sobre o assunto. Então fala um pouquinho aí. Porque ela falou, gente, pra mim, que usa muito falsete, né? Eu costumo dizer que falsete precisa entrar na mente de todo mundo, que é um ornamento, sabe? E ornamento com exagero pode ficar um pouquinho complicado. Por quê? Quando a gente fala de falsete, olha a palavra que a gente está trazendo, falso. Falso. É quando sua voz não vai dar conta. Vamos falar logo a verdade? Pronto. Então, quando você não vai dar conta da notinha, você recorre ao falsete. Isso está correto? Então, olhando para essa ótica, você precisa chegar na nota independente do falsete. O falsete como ornamento, ele precisa ser apenas para deixar a música mais suave. Com a cerejinha no bolo, né? Para dar aquele gostinho. Então, assim, se a sua massa ela não tá captando as notas, é porque você precisa mexer nessa massa, né? Então, Eneida, a partir de hoje, ela vai começar a mudar isso. Vamos condicionar a musculatura, vamos tudo. E deixar o falsete como ornamento. Até porque a gente, fisiologicamente, a gente tem 2 pregas vocais. E a gente precisa, na hora do agudo, de um estiramento total e que ela feche 100%. Quando a gente tem um fechamento e tem uma pequena abertura, que é o que a gente faz no falsete, a gente está criando uma fenda na prega vocal. Então, toda vez que você está fazendo um falsete, você está criando a fenda. O que é isso? Abrindo um pouquinho a prega vocal, a voz fica mais soprosa, mais pequenininha, e vem aquele som falseteado,
né? Então, será que fazer isso constantemente vai ser bom para sua prega vocal? Não. Não. Na verdade, o que acontece com falsete é quando você escolhe a nota errada, né? É, isso. E às vezes as pessoas têm medo de abaixar o tom da música. Sim. Eu acho que a gente quer muito, por exemplo, a gente tá vendo o cantor cantar e a gente quer cantar na nota dele exatamente igual e não dá conta. E não é interessante também. O interessante é aquilo que a gente falou. É você primeiro reconhecer a sua voz, aceitar ela, entender aonde a sua voz brilha e ir para aquele lugar. Não tem problema nenhum você abaixar o tom de uma canção. E trazer o brilho da sua voz, até porque você não quer reproduzir o outro, a sua personalidade. Né? Tenha coragem de cantar um grave. Qual é o problema de cantar um grave? Eu falo sobre o grave hoje porque a maioria das pessoas não gostam. Não buscam. É um som mais fechado, isso. Né? E qual é o problema de um bom grave? De um som que sai assim com uma boa massa e você escute e fala, olha que voz gostosa de ouvir, olha que identidade. Parece que não tá copiando ninguém, porque de fato é isso. A gente, pra copiar, a gente já tem várias xerox, né? Verdade. A gente precisa de pessoas de vozes diferentes, de quem tenha atitude, identidade pra chegar para o comércio de hoje musical e trazer a sua voz e a sua história, como a gente está dizendo, e essa bagagem completa. Mas vamos lembrar, falsete não é errado. Sim, sim. Só não é uma regra para se utilizar sempre. Sabe o que eu lembrei? Quando tinha aquele programa Ídolos, né? Ídolos. Aí... Inclusive teve Rafael Bernardo, daqui de Conquista, não sei se vocês lembram. Eu não lembro não, mas ele falava, é uma firula. É isso mesmo. É uma firula, firula. Enfeitando a música. Perfeito. Mas firulas demais não é legal. Um bolo com muito recheio fica, né? Não fica tão gostoso. Saulo, quais são os estilos de música que hoje em dia os seus alunos têm procurado mais? Assim, eu quero cantar nesse estilo. Perfeito, perfeito. A gente estava até conversando um pouquinho sobre. Eu acho que hoje os estilos que seguem, até porque as produtoras pedem muito hoje, é o sertanejo, o arrocha e o gospel. O gospel, principalmente no formato mais chamado worship, né? É o que mais está em alta. A questão toda é que o professor agora, gosto musical, ama trabalhar com belting, que é um som mais metálico, mais forte, ou alguns mecanismos como a gente trabalhar com os ornamentos, e eu amo passar para eles música internacional, até hoje. Porque talvez segue uma ótica de trabalhar com voz mais anasalada, trabalhar... Então, de vez em quando, até os meus alunos sertanejos, eu falo, você bora trabalhar essa música aqui? Pra gente encaixar alguns ajustes, que a gente chama assim. E aí, na hora que você vai cantar o seu repertório, você tem já uma bagagem para trazer para esse repertório, né? Então, a gente pode passear por esses lugares. Mas, geralmente, são os estilos que mais me procuram hoje, principalmente na nossa cidade. Você está falando aí dessa coisa de trabalhar o internacional. Nesses programas de música sempre tem isso, né? As pessoas vêm, cantam muita música internacional e daqui a pouco muda o estilo. E faz isso de trabalhar todos os estilos naquela voz. E é perfeito isso, é muito perfeito. Porque assim, ó, às vezes a gente tem por exemplo, uma fala errada, de falar sobre a voz nasal. A voz nasal, ela é errada. Mas por que ela é errada, né? Existe a voz com super nasalidade, que assim é dito como a voz que está errada. Ela não tem um ajuste, né? Ela apenas é aquela voz soinha, que a gente gosta de estar falando aqui agora com vocês. Mas existe uma voz com nasalidade que ela soa muito gostoso, principalmente para as notas, para as músicas internacionais. Você vai ver a maioria dos cantores pop internacionais utilizando voz nasal. Então, para os alunos entenderem essa voz nasal, eu gosto de trabalhar essas músicas. Porque, por mais que você coloque uma música brasileira, né? O som nasalidade, você já vem com consciência de onde está esse ajuste. Como eu posso deixar a música brilhar com esse som com nasalidade, né? Sim. É por isso que eu falei, o conhecimento que vai mudar a estratégia ali. E eu preciso estar o tempo todo atento em aula de canto, de o que eu posso fazer com esse aluno para tirar dele, extrair muito mais dele do que ele está achando que ele pode fazer. Sim. Então me conte aí, quais são os desafios que os seus alunos mais passam ali nas aulas de canto? A maioria tem dificuldade com respiração. Esse é um dos primeiros pontos. Muitos alunos aprendem, a gente nasce respirando certo e depois começa a respirar errado. E aí, principalmente com as crises emocionais, a gente tem essa tendência. Outra coisa que os alunos têm,
Por conta de crise emocional, a gente tende a esconder a nossa voz. A gente tende a retrair a nossa voz, deixar ela mais apertada. Ou medo de explodir, né? Ela. E quando eu falo de explosão, não é gritar, tá? É explodir, é tirar a voz meio de dentro pra fora mesmo. Falar pra pessoa, vamos pra essa nota? Vamos lá, você consegue. E a pessoa fica, eu não vou. E já tem essa fala antes de fazer. Eu não vou. Então, seu cérebro, não vou conseguir. Então, talvez seja um dos maiores problemas. Porque quando você se solta, fica muito mais fácil de você encaixar as técnicas. Porque você está pronto para errar e repetir de novo. Né? E é na mentalidade do aluno, quando ele bota na mente dele que ele não consegue, fica muito mais difícil. Então, eu vou ter que fazer um trabalho devagar, de outras técnicas, até chegar nela de novo. Aí ele falou, eu consegui. Eu falei, pronto, então o problema estava em você mesmo e você está se sabotando. Dizendo para você mesmo que você não conseguia chegar naquelas notas. Dentro dessa sua fala, qual a importância de se estudar técnica vocal, de se estudar canto? Perfeito. Primeiro que você vai estar tendo um mentor com você para te impulsionar a ir além. Eu costumo dizer isso. O talento está em você, a voz está dentro de você. Ali você está procurando alguém que tire ela dentro de você, junto com você, a caminhar com você. Eu costumo dizer que é 100% do professor e 100% do aluno, não tem meio a meio. É o 100% meu com a didática, de te passar tudo que eu estudo para você crescer. E 100% do aluno, de vestir a camisa e falar, eu vim aqui aprender, porque eu quero crescer. E ter essa motivação é muito importante. Por mais que tenha dias que parece que o aluno chega em aula e que ele não consegue fazer nada, porque é importante. Naquele momento eu pensava, eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo, porque eu vou continuar repetindo. Eu vou continuar tentando. Sozinho, às vezes, é difícil. Verdade. Quando a gente não tem essa mentoria, é muito difícil. Eu falo porque até na terapia era assim. De horas que eu falava, eu não vou conseguir. Mas quando tinha alguém ali falando, vai dar certo. É essa técnica que vai me ajudar. É aquela coisa assim, eu posso vencer sozinha, mas se eu tiver acompanhado, eu vou vencer melhor. Mais rápido, e outra, é conhecer, né? Por exemplo, um professor de canto, ele está estudando sobre, né, a musculatura, sobre uma prega vocal, sobre uma laringe, sobre a língua, sobre tudo isso. Um aluno, ele não conhece sobre. Então, buscar na internet é muito vago. Sim, se você procura alguém que tem conhecimento, você vai ganhar conhecimento. Assim como eu, como professor de canto, preciso conhecer pessoas que trabalhem com isso, que já conheço, para eu aprender e estar repassando para outros. Eu diria assim, que todo psicólogo precisa de psicólogo. E eu, como professor, preciso de outro. De canto precisa de um professor de canto, né? Porque você vai sempre se aperfeiçoar. Perfeito. É isso. E como fono, hoje eu penso muito mais. Eu ia falar falando como fono, ó, a gente já tô profetizando. Já tem que ficar assim mesmo. Eu penso muito mais nisso. Eu falo assim, não, calma aí. O outro me ouvir é diferente de eu me ouvir. Então, ele vai conseguir me ajudar ali a exercitar outros lugares. Entende pra minha voz? Então, ter esse olhar é o que a gente estava falando até no início. Esse amor próprio é isso. É eu entender quem eu sou, aonde eu quero chegar, o que eu quero cuidar em mim, aquilo que eu tenho e me doar. Não espere deitado eternamente em berço esplêndido, que não vai acontecer nada. Se você se jogar e buscar formas para que esse amor próprio de fato exista, você vai sim conhecer você, trabalhar você e dar o seu melhor de você mesmo. Saulo, para a gente terminar esse bate-papo, passou rápido, Passou. Né? Eu queria que você falasse para as pessoas que querem iniciar o canto, mas acham que não tem dom, que não tem condições, o que você diria para essas pessoas? E depois, na sequência, você já deixa o seu contato para quem quiser fazer as aulas de canto. Perfeito. Gente, eu costumo dizer que todo aluno chega para mim e ele me procura lá no WhatsApp, e eu deixo uma mensagenzinha lá para todos que me procuram. Me conte um pouco sobre a sua história. E a maioria vai dizer, eu canto assim, mas será que eu consigo e tal? Eu costumo dizer que a gente pode tudo, se você quiser. Não espere validação de ninguém para se iniciar um projeto que você tem na sua vida. Porque o outro, ele não pode te dar respostas. Você é a sua própria resposta. Se você quer algo para sua vida, se você tem um projeto de iniciar o canto, a trabalhar a sua voz, seja você mesmo a validação disso. Só inicie. E o resultado, ele vem a partir do seu esforço. Uma conquista
e um projeto. Nesse percurso nós temos um processo. Sim. Então, venha como estáis, né? Isso! Vamos falar de Bíblia aqui. Venha como estáis. Porque às vezes as pessoas acham que elas precisam já se melhorar, que precisa fazer alguma coisa e só vai depois. Não, gente, a gente vai do jeito que tá. Chega lá, a gente se aperfeiçoa no meio do caminho. E vivendo esse processo, você vai até a conquista, né? Você vai chegar no seu objetivo. Se você está disposto a passar por esse processo, mas você tem que vir. Não espere pelo outro fazer isso, né? Então, para quem quiser me procurar, eu tenho o meu WhatsApp. Vou passar aqui, é 77-99105-1913. Vou repetir, 77-99105-1913. E eu tenho 2 Instagrams, que é o @SauloOliveira77 e o @Estúdio Saulo Oliveira. Saulo Oliveira 77 e Estúdio Saulo Oliveira. Isso. Pronto. Segue no Instagram. Aproveita e segue a Eneida também, tá? Perfeito. E siga também a Melodia FM. Gente, a Gorete tá falando ali que está amando a entrevista e que ela quer fazer essa aula de canto. Ela já me procura. Gorete, você já viu aí, né? Estúdio Saulo Oliveira lá no Instagram para facilitar. Perfeito, né? Perfeito. Vamos pro nosso momento de oração e terminando essa entrevista que foi maravilhosa. Salve, gente, eu que agradeço. Eu amei. Eu que amei estar aqui com vocês. Obrigado, Carlyle, pelo convite, tá? Um amigo ali de longos anos ali na Segunda Igreja Batista, que ele disse que sempre me acompanha nas redes sociais, né? Amei te conhecer, Neida. Que energia linda, que mulher incrível, tá? O meu amigo também, que eu não sei o nome ainda, a gente tá aqui com a gente. Ele tá aqui com a gente. Foi super simpático em nos receber. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua atenção. Estamos aí à disposição de vocês para o que precisarem, pra gente estar somando e crescendo juntos. Ótimo. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós estamos aqui na Tua presença para Te louvar e Te engrandecer, Te agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, pela graça, pelo Teu favor sobre as nossas vidas, pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs, e as Tuas misericórdias são o fato de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, pela vida de Saulo. Obrigada, Senhor, por cada ouvinte que esteve conosco nesta manhã. Que o Senhor os abençoe imensamente. Obrigada, Deus, também pela vida de Rose, de Ebenezer, pela Rádio Melodia, que é um canal de bênçãos na vida das pessoas, e por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, ouvindo a Tua voz e falando sobre Ti, porque todas as coisas elas pertencem a Ti, Pai. E em tudo nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E já chegou mensagem aqui, viu?